Nessa quinta e última aula da quarta semana, nós vamos continuar com alguns exemplos sobre integração por parte. Bom, nesse exemplo aqui, quero calcular a integral de x seno de 2x dx. Como é integração por partes, né, a ideia é usar essa fórmula. Para usar a fórmula eu preciso encontrar quem é o u, quem é dv. Então, o u e o dv. Bom, quem vai ser o u e quem vai ser dv aqui? Posso continuar seguindo aquelas regras, né, lá. No caso aqui, o que aparece primeiro, então, é a equação algébrica, que é o x. Então, o u vai ser x e o dv é todo o restante. Seno de 2x dx. Bom, se u é x, então o du vai ser dx. E se o dv é seno de 2x, o v vai ser a integral disso aí. Então, a integral de seno de 2x dx. Porém, essa integral ela não é imediata, né? Eu não tenho apenas x aqui, eu tenho 2x. Para resolver essa integral, então, eu vou precisar usar a técnica de integração por substituição, chamando o 2x de u. Com isso, o du vai ser 2 dx. Então, du sobre 2 é igual a dx, que aqui, então, é integral de seno de u dx é du sobre 2. Então, du sobre 2, que é igual, então, a meio integral de seno de u du, que é igual integral de seno de u, eu tenho aqui, né, que é menos cosseno de u mais c. A constante eu vou deixar para colocar no final. Então, vai ficar aqui, ó, um pouco embaixo, fica melhor. Então, vai ficar menos meio cosseno de u. Bom, mas o u é 2x, então vai ficar menos meio cosseno de 2x. Então, substituindo isso aqui na integral, eu vou ter que a integral de x seno de 2x dx é igual a u vezes v, então, onde o u é x, né, e o v é esse resultado que eu obtive aqui. Já vou escrever isso na forma para não ter que repetir de novo. Então, vai ficar menos meio vezes x, menos x sobre 2, né, vezes o cosseno de 2x, menos a integral de v du. Então, é isso aqui, vezes o du, que é dx. Então, vai ficar menos daqui com menos lá de baixo, vai ficar mais. Esse meio eu posso tirar ele para fora da integral. Então, mais meio, integral de cosseno de 2x vezes o du, que é dx. Observem que aqui eu tenho uma nova integral, né? Ela não tem mais aquele x multiplicando, igual tinha aqui no multiplicando seno, né? Mas eu ainda tenho um 2x aqui dentro, então eu vou precisar usar a técnica de integração por substituição para resolver essa integral aqui agora. Então, para resolver essa integral, resolvendo ela aqui embaixo, integral do cosseno de 2x dx. Nessa integral eu vou chamar o 2x de u, 2x de u, então aqui é 2x. A derivada desse u vai ser 2 dx. Como eu tenho só o dx ali, né, então eu vou fazer du sobre 2 igual a dx. Então aqui vai ficar a integral do cosseno de u
vezes du sobre 2, que é igual, tiro o meio para fora da integral, cosseno de u du, que é igual a meio integral do cosseno, que é seno de u, mais a constante. Então, que seno de u, a constante eu vou deixar para colocar aqui no final depois. Então, isso aqui é igual a meio seno de 2x. Substituindo esse resultado aqui na integral, então eu vou ter menos x sobre 2 cosseno de 2x mais meio vezes meio, 1/4, do seno de 2x, mais, como já acabou de resolver a integral, mais a constante. Esse aqui é o resultado aí da integral que nós estamos calculando. Nesse exemplo aqui agora, eu quero calcular a integral de e elevado a x seno de x dx. Posso determinar quem é o utilizando a mesma regra anterior, porém, especificamente nesse caso, se eu não quiser usar ela, eu não preciso. Aqui, por exemplo, eu posso chamar tanto o e elevado a x de u, quanto o seno de x de u, que o resultado vai ser a mesma coisa. Então, aqui tem a flexibilidade aí de chamar um ou outro. Por isso, né, até que eu falei lá no início da aula que a regra não é sempre necessária. Eu consigo determinar quem é o u e v apenas olhando ali para a minha função, na maioria dos casos, principalmente depois que você treinar. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher, né, até pelas fórmulas que eu já determinei aqui, como eu preciso derivar, então vou pôr u como sendo seno de x, porque eu tenho que a derivada dele é cosseno de x. Mas eu poderia ter colocado na ordem contrária aqui também, conforme eu disse. Então, vou chamar aqui de u o seno de x, e o dv ele vai ser e elevado a x, dx. Bom, se u é seno de x, o du vai ser cosseno de x dx. E se dv é elevado a x, o v é elevado a x mais a constante, mas essa constante eu vou deixar para colocar aqui no final depois. Então, fazendo aqui, ó, vai ficar integral de e elevado a x seno de x dx é igual a u vezes v. Por questão de organização, vou escrever o v primeiro. Então, e elevado a x seno de x, menos a integral de v du, integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx. Observem que a gente aplicou a regra uma vez, né? E chegou aqui numa outra integral que ela é semelhante a essa integral inicial, com a única diferença de que antes eu tinha o seno e agora eu tenho o cosseno. No mais, é tudo igual. Bom, de certa forma, a gente pode olhar para isso aqui e pensar que não resolveu nada, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que continuar resolvendo, aplicar a técnica de integração por partes outra vez, que a gente consegue chegar no resultado. Para essa nova integral, eu disse inicialmente, né, que o u poderia ser tanto o e elevado a x quanto o seno de x. Mas uma vez que eu determinei que o u vai ser seno de x, ou vai ser a função trigonométrica, nessa nova vez que eu vou aplicar a técnica, eu tenho que manter a função trigonométrica como sendo u. Então, nesse caso aqui, para a nova vez que eu estou aplicando aí, né, o meu u vai ser cosseno de x e o meu dv vai ser e elevado a x dx. Bom, se u é cosseno de x, a derivada do cosseno é menos seno. Então, o du vai ser
menos seno de x dx. E o dv, que é e elevado a x dx, vou obter com ele o v, né, que vai ser e elevado a x. Então, vou aplicar a regra, né, de integração por partes, utilizando esses valores para resolver essa integral. Então, vou continuar repetindo aqui, ó, integral de e elevado a x, seno de x dx é igual a e elevado a x, seno de x, menos. Então, vai ficar u vezes v, que é, então, e elevado a x vezes cosseno de x. Esse menos, né, da integral ali, vou repetir ele, menos a integral de v du. Então, esse menos com o menos daqui vai ficar positivo, integral de v du. V é quem? É elevado a x. E du é menos seno de x dx, que está multiplicando, né? Então, menos seno de x dx. Bom, esse menos daqui com esse mais vai ficar negativo, então eu vou escrever aqui de novo. Integral de e elevado a x, seno de x dx, igual a e elevado a x, seno de x, menos e elevado a x, cosseno de x, menos integral de e elevado a x, seno de x dx. Observem que essa integral aqui é a mesma coisa que essa integral. Então, posso pegar essa aqui e passar aqui para o lado direito. Vai ficar, como são iguais, né, que é 1 com mais 1, vai ficar 2 vezes a integral de e elevado a x seno de x dx igual a e elevado a x seno de x menos e elevado a x cosseno de x. Aqui, como não tem mais a integral, então eu vou somar a constante. Agora, esse 2 que está multiplicando a minha integral, eu posso passar ela aqui para o lado direito dividindo. Então, vai ficar aqui a integral de e elevado a x seno de x dx é igual a e elevado a x seno de x menos e elevado a x cosseno de x sobre 2 mais a constante. Então, esse aí é o resultado da integral que nós estávamos calculando. Observem, né, que em algumas das integrais, a integral de u dv vai chegar em algum momento que vai ser igual à integral de v du, e com isso vai ser necessário transferir esse termo que está aqui do lado direito da igualdade para o lado esquerdo, para somar, né, e conseguir desenvolver isso aí. Nesse caso, né, se eu não fizesse isso, eu iria resolvendo isso aqui várias vezes aqui, e ia chegar sempre na mesma integral do lado direito, e eu nunca conseguiria resolver a integral. Então, nesse caso aqui, e num caso aí das aulas passadas, né, foi necessário fazer essa mudança desse termo aqui do lado direito para o lado esquerdo da igualdade, para que eu conseguisse finalizar o cálculo da integral. Bom, com isso a gente termina as aulas dessa semana e voltamos aí na próxima semana com uma nova técnica de integração.